Boa tarde a todos, esse é o momento da liderança. Eu aqui nesta casa, represento, além de representar você, represento também a bandeira partidária, o Partido Social Cristão. É interessante que o Partido Social Cristão, ele tem o ser humano como em primeiro lugar. Naturalmente, sendo um partido cristão abaixo de Cristo, lógico, né? Tá? Eu gostaria de falar aqui a respeito do quê? De um posicionamento do nosso partido, que o nosso partido ele é favorável ao voto facultativo. Tá? Essa é uma bandeira forte do PSC. Por quê? Porque o PSC acredita que ninguém é obrigado a ir votar no dia da eleição. A pessoa pode ter a sua escolha, tá? Se ela quer votar ou não. Enfim, é uma bandeira democrática, né? É uma bandeira da democracia e o voto deve ser livre, tá? Então, em 2012, o PSC propôs essa emenda constitucional para tornar o voto facultativo. Agora, é interessante que, dentre os partidos, tá, que são contra o voto facultativo, eu gostaria de falar para vocês aqui, tá? Os partidos que é contra o voto facultativo, ou seja, querem obrigar você a ir votar no dia da eleição. Está aqui, ó, o PCdoB, o PHS, o PMDB, o PMN, o PRP, o PSB, o PT e PTC. Esses são os partidos que são contra o voto facultativo. E dentre os que apoiam o voto facultativo está o PSC, o DEM, o PDT, o PP, o PPS, o PSC, já falei, o PSDB, PTdoB e PTN. Tá? Por que é importante o voto facultativo? Porque aí a gente para de viver de propaganda. A propaganda, ela ilude o eleitor. Por que ela ilude? Porque muitas das vezes a pessoa no dia a dia e tal, ela se apega à propaganda e acaba, de repente, não tendo tanta informação da realidade. Como, por exemplo, tá? Eu tenho aqui uma matéria que foi pouco veiculado na mídia, tá? Que é o quê? A crise causada pela política federal. E aí diz aqui, ó, e não adianta mais promessa. Essa matéria está na coluna de agronegócio, tá? No estado de São Paulo, e diz aqui a preocupação do governo e do PT com a deterioração da imagem da presidente do Brasil, né, da Dilma, em meio a uma crise de credibilidade. Por quê? Porque o agronegócio está em baixa, tá? A queixa das indústrias, tá, é grande e, naturalmente, isso ataca o modelo econômico do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso país, tá? Sem contar, que diz aqui a matéria, ó, na esteira dos protestos de rua e dos apuros da economia que nós vemos enfrentando, gente, não é brincadeira. O governo recente, o Partido dos Trabalhadores, vocês sabem, prometeu melhorar os portos, prometeu melhorar os aeroportos, prometeu melhorar a malha de ferrovias e não fez nada disso. Então, o que acontece? Realmente estão vivendo de propaganda. Então, tome cuidado com a propaganda, é por isso que o PSC ele é favorável ao voto facultativo. Olha que interessante aqui, né? Estava aqui designado negociações partidárias, né? Tá? Pelo PR, o usineiro Maurílio Biagi, ele provavelmente iria ser o vice do Padilha, a governador do estado, e ele retirou o seu nome para não mais compor com o Padilha. Por quê? Porque ele disse que é difícil ganhar essa eleição em São Paulo com o agronegócio ruim, como está, afirmou o Biagi aqui nessa matéria. E é interessante que esse Biagi ele fez uma reunião com os empresários do agronegócio, tá? E o Lula estava presente nessa reunião. Olha que interessante. E nessa reunião, ele falou aqui, olha que coisa aqui, ó. Se o Senhor tem o prestígio que todos alardeiam, ele falando, tá? Manda esta mulher para o inferno,
Ou melhor, mande-a para Cuba, Venezuela ou Argentina, e seja o senhor candidato nas eleições de outubro. Olha só. Então, são coisas que às vezes, né, não chega a notícia, tá? Então, eu agradeço a oportunidade.